Olá, meus amigos! Nessa aula nós vamos estudar a fisionomia jurídica da adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pegue o seu ECA, sua Constituição e acompanhe a nossa aula para nós debatermos aqui alguns pontos que são essenciais a respeito desse importante instituto. Primeiro dizer que a adoção ela tem menção na própria Constituição Federal. Quando nós vamos lá no artigo 227, que já foi citado aqui no curso algumas vezes, nós vemos que no seu parágrafo 5º está escrito: a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei que estabelecerá casos e condições para sua efetivação por parte de estrangeiros. E no parágrafo 6º do mesmo artigo está escrito: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, a adoção é prevista constitucionalmente como solução. A lei vai disciplinar como que se dá a adoção por estrangeiros. Segue a Convenção de Haia e o Estatuto da Criança e do Adolescente tem 2 artigos ou 3 que tratam especificamente disso. Mas o importante é dizer que o filho adotivo não tem, em relação a aos outros filhos, qualquer tipo de diferença para a legislação brasileira, sendo proibida qualquer designação discriminatória. E há muita designação discriminatória ainda no Brasil, né? Havia um governador de um determinado estado da federação e que tinha filhos adotivos. E toda vez que aparecia no jornal o nome de um filho adotivo por alguma referência, falava fulano de tal, filho adotivo do governador. E quando aparecia uma filha biológica, que virou também política, fulana, filha do governador, não aparecia filha biológica. Parecia que era necessário demonstrar a diferença, a distinção entre um e outro. Esse é filho adotivo, aquele outro é filho, apenas. É claro que essas designações, elas são discriminatórias, elas precisam ser evitadas. Eu acho que com o passar do tempo, tanto a imprensa como, de forma geral, a sociedade, vem aprendendo que, efetivamente, não se deve fazer menções discriminatórias relativamente à adoção. E é muito importante que estejamos atentos para que essas menções não sejam feitas acoroçoando um certo preconceito existente acerca desse tipo de filiação. Quando nós combatemos essa designação discriminatória, nós estamos combatendo também a fixação desse preconceito em relação à adoção, como se a adoção fosse uma filiação de menor qualidade, de menor categoria, como se o filho adotivo fosse menos filho do que o filho biológico. Portanto, filho é filho. Você só precisa dizer que ele é adotivo se eventualmente tiver algum sentido na sua frase, no que você quer expressar, essa menção. Então, claro que não é proibido falar que uma criança é filha adotiva, desde que haja um interesse em manifesto naquela ideia de que eu preciso dizer que ele é adotivo por algum motivo. Isso não é proibido. Agora, sempre se referir a uma criança como filho adotivo do governador, filho adotivo do ator, filho adotivo de não sei quem, é como se eu tivesse que dar satisfação acerca de qual o vínculo que gerou aquilo. Se é vínculo biológico, se é vínculo adotivo, entrando na privacidade da família e fazendo uma distinção discriminatória, né? Por isso nós precisamos evitar. Então, fique atento a essas designações, porque elas são efetivamente discriminatórias. Então, em outras palavras, quando a adoção é constituída por uma sentença, todos os direitos da filiação são atribuídos ao filho que veio por adoção, ao filho adotivo. Ou seja, o filho biológico tem esses direitos porque o fato natural do nascimento o transforma em filho biológico daquelas pessoas que o geraram, e o filho adotivo, através do vínculo constituído por uma sentença, passa a ter todos os direitos em igualdade de condição. Direitos e deveres, porque esse filho adotivo também vai ter que sustentar seus pais na velhice. O que vale dizer, recebe um feixe constitucional de direitos e deveres. Pois bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 39, trata da adoção da família substituta, e diz no seu parágrafo 1º o seguinte: a adoção é medida excepcional e irrevogável. Paremos por aí, antes de adentrarmos em outras polêmicas que o artigo traz. Ela é uma medida excepcional porque, naturalmente, as crianças são cuidadas por seus pais biológicos.
Quando isso não é possível, excepcionalmente, se lança a mão de instituto, que substitui a filiação biológica pela filiação adotiva. Subroga no papel de pai e de mãe, pessoas que não eram pais e mães biológicos daquela criança e passam a ser, por uma paternidade socioafetiva que é constituída por sentença. Então, ela é irrevogável. Excepcional, porque na grande maioria dos casos as pessoas são cuidadas pelos seus pais biológicos e excepcionalmente por pais adotivos. A adoção não é a regra, porque na sociedade, da forma que a sociedade se organiza, a grande maioria dos pais biológicos de qualquer classe social tem responsabilidade e consegue criar seus filhos, e para uma parcela que não consegue exercer essa responsabilidade, é necessário que o Instituto da Adoção seja acionado para que essas crianças tenham direito a um lar, tenham direito ao amor, tenham direito ao carinho, e nessa concepção do melhor interesse da criança, essas pessoas passam a ser pais dessa criança que necessita. E é irrevogável. A irrevogabilidade, ela traz um sentido dramático para a adoção. A irrevogabilidade traz para a adoção a necessidade de responsabilidade daqueles que procuram a paternidade adotiva. Por isso que essas pessoas têm que passar por um processo de habilitação. Não é uma burocracia. Eu vejo muitas pessoas falar, a burocracia é muito grande. Não, você não pode entregar, o Estado não pode entregar uma criança, uma pessoa que não foi analisada. E se você pretende ser pai adotivo, nada mais de comum, nada mais natural que você submeter um tipo de análise dizendo quem você é, quais são as suas condições financeiras, quais são as suas condições emocionais, qual é o modo de vida que você exerce, independentemente de orientação religiosa, sexual, de qualquer outra natureza. O que é importante é essas pessoas terem condição de cuidar, de afeto, de amar. Então, obviamente, há requisitos que são requisitos moralmente exigíveis. Isso não quer dizer que seja uma escolha moralista. É uma escolha moral, no sentido dessas pessoas terem condições morais de terem afeto, de trazerem valores de dignidade para essa criança. Isso precisa ser investigado e há um processo de habilitação por isso. Por quê? Porque é irrevogável. Porque não é uma coisa que as pessoas possam mudar de opinião daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. E por isso, mesmo que seja no interesse da criança, uma adoção jamais pode ser revogada. Se você encontrar alguma jurisprudência, alguma decisão que revogou uma adoção, saiba que ela está tecnicamente errada, ainda que seja o interesse da criança, ainda que essa criança no lar adotivo tenha sido maltratada ou esteja sendo maltratada. Nessa hipótese em que a adoção já se constituiu, se ela se demonstra, se esse vínculo de paternidade e maternidade que surgiu da adoção se demonstra ineficaz, se demonstra indesejável sob o ponto de vista da criança, o remédio jurídico para isso é a destituição do poder familiar desses pais adotivos. Porque são pais como os outros qualquer, porque é proibido fazer qualquer diferença em relação a esses filhos, em qualquer relação de filiação. Está escrito aqui, né, no parágrafo 8º do artigo 227 da Constituição Federal. Então, se eu sou proibido de fazer essa distinção, a solução tem que ser a mesma. Para a vinculação biológica, a paternidade e a maternidade como ela existe, eu preciso destituir o poder familiar ou o poder desse pai e dessa mãe para poder constituir uma adoção dessa criança. Se eu, para desvincular essa criança dessa família, preciso de uma ação de destituição do poder familiar ou do consentimento dessas pessoas, pelo menos, para que isso aconteça numa família que foi constituída pela adoção, é exatamente da mesma forma. A adoção é irrevogável, nada mais claro e nada mais condizente com o texto da Constituição Federal. Então você junta aqui o parágrafo único do artigo 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente com o texto do artigo 227, parágrafo 8º da Constituição Federal. E você aplicando esse conjunto de normas, você chega à conclusão que o vínculo de adoção é um vínculo perpétuo que só pode ser desconstituído através de uma ação de desconstituição do poder familiar. Né? A pessoa pode ser destituída do seu poder familiar em função do mau exercício dele, em função das graves violações que vem a cometer. Mas a adoção não pode ser revogada porque ela não gera um vínculo menor do que a filiação biológica.
Como a filiação biológica também não pode ser revogada, a adoção não pode ser revogada. Ela tem que ser destituída. O vínculo tem que ser cancelado juridicamente por uma decisão. Isso porque não há distinção entre formas de formação de família, entre formas de formação de paternidade e maternidade, como está escrito na Constituição Federal. Nada mais coerente com o sistema da Constituição Federal de que a irrevogabilidade da adoção. Então, a adoção tem essas duas características íncitas, né? Ela é uma medida excepcional porque ela substitui aquilo que é a regra, que são os pais biológicos cuidarem dos seus filhos, com amor, com carinho, com afeto. E ela é irrevogável porque ela gera um vínculo de primeira grandeza, de grandeza constitucional. E por isso, ela vai ter o mesmo tratamento jurídico do que o vínculo biológico, do que a geração de um filho natural. Em breve voltamos com outro assunto encadeado, bem interessante. Não perca a nossa próxima aula. Um grande abraço e até já!